Já que a verdade brilha aos seus olhos, não fuja da luz. Com essa mensagem de Santa Teresinha, desejo expressar que você, hoje mais que nunca, busque a palavra do Senhor para iluminar a sua vida. Hoje, terça-feira, 17 de dezembro. Memória histórica é a proclamação da República da Grande Colômbia, em 1819, e o Acordo do Mercosul, em 1994, melhor dizendo. E datas comemorativas, o aniversário natalício do Papa Francisco, que nasceu em 1936, e também de Érico Veríssimo, em 1905. Vamos, portanto, nesta oportunidade, alegremente escutar a palavra do Senhor. E eu fico feliz por poder partilhar com você. Peço a sua atenção, que abra os seus ouvidos e mais ainda o seu coração para escutar, especialmente o Evangelho de hoje. É do evangelista São Mateus, capítulo 1, os versículos de 1 ao 17, que diz: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esmon, Esmon gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Assá. Assá gerou Josafá. Josafá gerou Robão. Robão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Natã. Natã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, irmã, que me escuta nesse instante, nesta oportunidade. O Evangelho de hoje, Mateus 1, do 1 ao 17, narra a genealogia de Jesus. É a porta de entrada para o Novo Testamento, ou seja, o Evangelho que melhor faz a ligação com o Antigo Testamento, a Antiga e a Nova Aliança. Mateus preocupa-se em enraizar Jesus de Nazaré na herança do povo escolhido de Deus, que é Israel. A genealogia quer mostrar que Jesus é o Messias prometido, o descendente da estirpe de Davi. Portanto, a promessa se realizou e o Messias já chegou para concretizar o plano de Deus na história. Gerar alguém é transmitir-lhe a própria imagem, a imagem de Deus, como nós vemos lá em Gênesis 5, do 1 ao 3. E pelo sangue, também em Gênesis 11, 1 Crônicas 5, 27 e 29, ou pela adoção, como também em Gênesis 10 a gente vê muito bem isso. Para apresentar a origem do homem que soube ressuscitado e está presente à sua igreja até o fim dos tempos, Mateus recorre ao gênero literário bíblico das genealogias. Jesus tem suas raízes no povo eleito. É um dos objetivos que todos esses nomes, às vezes até diferente para nós,
é o objetivo que o evangelista São Mateus, um dos que o evangelista São Mateus tem para nós, que Jesus tem suas raízes no povo eleito. E nós nunca devemos esquecer isso. Jesus tem as suas raízes no povo. Ele veio do povo para o povo. Nós vemos, por exemplo, no 1:1, que é filho de Davi. Já no início, Mateus informa que Jesus Cristo é da descendência de Davi. Com isso se cumprem as profecias que previam que o Messias seria da tribo de Judá e da descendência de Davi. Profecias que na Bíblia nós vamos encontrar tanto em 2 Samuel 7, do 1 ao 17, quanto em Isaías 7, 14, 11, 1 e 10. Todos esses lugares nós encontraremos sobre essas profecias. E Mateus, neste evangelho, liga Jesus da descendência de Abraão, o pai da fé. Diferente de São Lucas, que conduz a descendência de Jesus até Adão, Abraão e Davi representam os dois pilares da fé e da história de Israel. Ambos foram chamados por Deus para serem os fundadores de um povo e de uma dinastia. Foi esta história que conduziu o povo de Deus até Jesus. Por isso a importância que São Mateus vê em ligar Jesus a Abraão e a Davi, mostrando que assim como estes dois foram chamados por Deus para começar um povo, uma dinastia, Jesus vem com este objetivo de começar, ou dar continuidade de uma maneira nova a esta nova comunidade, a este céu aqui na terra, a partir da nova aliança. E são 14 gerações que nós escutamos. Os nomes na genealogia estão organizados em 3 grupos de 14 nomes cada. A história de Israel é traçada desde o início com Abraão, passando pelo ponto alto com o rei Davi e seu ponto baixo no exílio da Babilônia, até sua concretização em Jesus Cristo. Este número 14, repetido 3 vezes, corresponde à soma do valor numérico das 3 consoantes que em hebraico formam o nome de Davi. DWD. D no hebraico é igual a 4, o W é igual a 6, como são 2 Ds, então 4 mais 4 mais 6, que vai ser igual a 14. Então a cultura hebraica, judaica, através do estudo do povo e da cultura do povo de Deus, se vê essa grande importância numérica. E para isso, para entendermos esse evangelho inicial de São Mateus, é preciso nós termos essa consciência. A presença dessas 4 mulheres incomuns na genealogia de Jesus prepara o surpreendente nascimento de Jesus, que Mateus 1, do 18 ao 25, vai mostrar. Não só com a ocorrência de nome de mulheres em uma genealogia judaica é incomum, como o que se conhece delas pelo Antigo Testamento. Também isso, pelas suas histórias, torna a presença delas ainda mais surpreendente. Por exemplo, Tamar, que nós vimos lá no 1:3. Ela disfarçou de prostituta e concebeu os filhos de Judá, seu sogro. Está lá no Gênesis 38. Raabe foi uma prostituta de Jericó que teve a vida poupada por causa de sua colaboração com os espiões de Josué. Está lá em Josué 2:6. A tradição de que era mãe de Boaz só se encontra em Mateus. E Ruth foi uma moabita que se ligou a Israel por intermédio da família do marido. A mulher de Urias é aquela que o rei Davi vergonhosamente planejou a morte de seu marido em combate e tomou-a por mulher. Está lá em 2 Samuel 11. E depois, Maria na genealogia. Quando fazemos as contas dos nomes das últimas gerações do exílio na Babilônia até Cristo, um dado incomum, podemos assim dizer, chama a atenção. Não há 14 nomes como nas outras, e sim 13. E a gente de imediato se pergunta, será que houve um erro? Na verdade, esta é uma maneira muito fina de mostrar que a história de Jesus passa obrigatoriamente por Maria. Ela é o 14º nome desta lista, porque não é possível ler a história de Jesus sem passar por Maria. Mais uma vez, repetindo para que nós gravemos bem, não é possível
não é possível ler a história de Jesus sem passar por sua mãe, Maria Santíssima. A genealogia apresentada por Mateus não é uma lista enfadonha de 42 nomes, mas a celebração de uma história conduzida por Deus até chegar ao ponto máximo da revelação. As 3 etapas sucessivas desta história conduzem até Jesus Cristo. Se o Evangelho começa hoje olhando para o passado, o seu final será indicado para o futuro, quando o Evangelho será anunciado a todas as nações, e este mesmo Jesus entrará conosco até o fim dos tempos, nos dando a graça e a oportunidade de dar um sentido novo às nossas vidas, colocando em primeiro lugar o amor de Deus e trazendo para a nossa história aqueles que são excluídos. Por isso, a história dessas mulheres, que ainda hoje na nossa cultura, e agora mais do que nunca, são relegadas a condições, às vezes, não tão dignas, porque não são respeitadas, acolhidas, amadas e compreendidas, e tantas vezes até envergonhadas. Também é um evangelho que nos ajuda a perceber a importância de resgatarmos a nossa história. Quando é que você se preocupou em olhar para a história da sua família? Para ver como é, de onde você vem, quais são as suas raízes, quem faz parte da sua história, qual é a sua história. É importante nós sabermos isto. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que partilha comigo este momento de reflexão, espero que tenha lhe ajudado um pouco a entender melhor a palavra de Deus e, mais do que isso, viver esta palavra. Valorize muito mais a sua história, a história da sua família, porque cada membro é importante para você ser o que você é hoje. Lembre-se da frase de Santa Teresinha: já que a verdade brilha aos seus olhos, não fuja da luz. Partilhe este áudio e deixe o like para ser apresentado a outras pessoas. Muita paz e fé, que seu dia seja cheio da graça de Deus.